Por questão de perspectiva, olhando para a temporada, diferentemente, concordo com o Rafa que a atuação nesse início de temporada, ela ainda talvez não tenha sido tão empolgante, mas se formos comparar com o Flamengo, eu acho que o Flamengo é um trabalho que já foi construído no ano passado. Então, ele é consequência e o aprimoramento de um trabalho com a qualificação do elenco, está com mais opções. O Palmeiras não, ele sinaliza para mim que ele pode ter uma temporada, do ponto de vista de dentro do campo, jogando futebol melhor. Agora, é um trabalho cuja construção ainda está tijolo por tijolo. Por isso que eu botei o verde ali. Pedrinho. Na realidade, tinha que ter mais uma cor, né? Porque depois do amarelo já vem o vermelho. E aí eu coloquei o Palmeiras com verde também com um PC, na perspectiva do que o clube pode fazer. Porque se tivesse uma outra cor ali, eu colocaria o Palmeiras um pouquinho abaixo do Flamengo. Tem que ser tipo carne, é o ponto para bem, é o ponto para mal. Esse ponto é assim, até para deixar claro, porque nós vamos analisar vários times, é o seguinte, se por acaso houvesse a cor intermediária, o Flamengo ficaria isolado, creio que o Rafa concorda, Pedrinho concorda, o Flamengo ficaria isolado. Verde mesmo, só o Flamengo. Porque senão os outros eu vou ter que botar tudo no vermelho e não merecia. Pensei mais ou menos isso. Mas eu concordo com o Rafa plenamente. Eu acho que, sim, a perspectiva pelo quarteto ofensivo ela é muito boa. Só que você tem que ter uma ideia, identificação da característica desses atletas para você evoluir. O Palmeiras não é um time que o Luxemburgo até tentou com o Lucas Lima, que de repente seria esse cara para rodar a bola para cadenciar. Né? Não deu. E aí ele bota o jogador com um poder cognitivo maior, que é a inteligência de jogo, que é o Dudu por dentro, e aí ele tem a velocidade do Rony só de um lado. O outro lado ele não tem velocidade, porque é o William, um cara mais dinâmico, de ocupar espaço, mas não é um cara velocista como o Rony. Já desequilibra um pouquinho as ações, porque um lado você tem velocidade, no outro não. Mas não é bom ter... É bom, não tem certo ou errado. Você pode criar movimentos ali e ser um time... O Flamengo também. O Flamengo não tem um cara de velocidade, só por um lado. Não tem dois Bruno Henriques, né? Não tem, pô. Ele joga com a Arrascaeta tem uma movimentação e Everton Ribeiro. Só que ele trabalha com ocupação de espaço. O espaço está ali, o jogador compreende, tem informação para ocupar o espaço e vai. Só que eu acho que o Palmeiras, ou ele joga dentro do campo do adversário, por causa desses jogadores rápidos que conseguem, principalmente o Dudu e o Rony, o próprio William consegue dar uma pressão lá e empurra o time para dentro, que o que está acontecendo é uma distância entre o meio-campo e a defesa, ou ele desce o seu bloco por um bloco médio e usa a velocidade do Rony. Esse jogo de meio-campo o Palmeiras não tem. Ele tem o Bruno Henrique, o Ramires, que perdeu aquela não questão é mais de aquele ser jogador agudo. E nunca foi um jogador de posse de bola. Então, esse jogo de trabalhar a bola no meio, o Rafa foi muito feliz nessa avaliação. O Palmeiras não tem. Então, ele identificando isso, ele vai para uma outra estratégia. Ou amassa, ou joga lá dentro o tempo inteiro, empurra a zaga, ou desce um pouquinho o seu bloco e usa a velocidade do Rony. Mas eu boto no verde pela perspectiva do elenco. Ele apostou em dois jogadores que não conseguiram dar resposta. Ele começou o ano com o Lucas Lima como titular, e o Lucas Lima não conseguiu dar essa resposta que se esperava. Eu, pelo menos, falei, poxa, agora... Mais uma chance para o Lucas Lima. Exato. E tem um outro jogador que, na verdade, atua por dentro, mas eu acho que ele é muito mais produtivo quando atua aberto, que é o Gustavo Scarpa. Ainda tem o Rafael Veiga. E ainda tem o Rafael Veiga. Mas esses jogadores, para o que se pretende de um jogador de meio de campo, de uma maneira que o Palmeiras joga, desse jogador descortinar, entender o que está acontecendo, achar espaço para servir quem está na linha ofensiva, eu acho que ele... Porque se esses jogadores dessem a resposta, e mesmo o William jogando muito, ele teria velocidade dos dois lados, porque ele ia conseguir abrir o Dudu de um lado, o Rony de outro, e aí ele ia ter que ou o Rafael Veiga ou o Lucas Lima, e aí ainda ia ter o William, que também faz essa função, que também briga com o Luiz Adriano. Então, antes da gente ir para o intervalo, até porque eu quero ver o Pô Fechou na tela, como é que está o trabalho do Luxemburgo na avaliação de vocês, nisso tudo aí que vocês estão dizendo agora sobre as possibilidades de jogo do Palmeiras? A essência do Luxemburgo, ela sempre foi ofensiva. Sempre foi ofensiva. Eu acho que ele passou um período lutando contra o que estava acontecendo no futebol. Ele se prendeu um pouco na questão da nomenclatura, achando que só mudou a nomenclatura, que o futebol era o mesmo. Mas eu acho que mudou em vários pontos, né? Saiu da negação. Até referência ao jogo da tarde que a Sport TV transmitiu. A gente percebe que é um jogo muito mais compacto, muito mais agrupado,
mas não compacto, porque você pode ser compacto e desorganizado. Se a gente ficar num espaço pequeno, todo mundo se juntar, a gente está compacto. Não é recomendável Não é nesse momento. recomendável. Então é um compacto com organização, que você tem que agora arrumar estratégias para jogar entre as linhas. E ele foi o melhor treinador que eu tive. E com o Cupertino, que é um cara que é um estudioso, um cara mais recente, eu acho que o Vanderlei, de leitura de jogo, é o melhor que tem. Ele é o cara que, às vezes, no jogo eu percebi alguma coisa, chegava no intervalo, ele falava tudo aquilo que eu estava pensando no jogo, que é muito difícil. Ele tem uma leitura muito grande. E junto com esse processo de uma metodologia nova de trabalho, eu acho que ele vai conseguir ser um pouco mais agressivo do que ele vinha sendo nesses últimos anos. É um trabalho completamente diferente daquele que ele fez no Vasco. No Vasco ele tinha uma limitação de elenco, além de uma situação de clube muito confusa. No Palmeiras, ele tem mais oferta de elenco, um clube que administrativamente não tem os problemas que o Vasco tem, mas ele tem um desafio que é encontrar esse jogador que atue por dentro, que não é o William nesse caso, nós citamos 3 que ainda não conseguiram dar essa resposta. Então é assim, o Muricy usa muito aquela frase que você não pode desistir do jogador, mas tem uma hora que você fala assim, eu vou ter que ir no mercado, porque esses 3 não estão conseguindo me dar o que eu quero. Agora, não dá para contratar mais um, vai ter que negociar um desses 3. Ó, você aí que vai ao mercado, não compre todos os rolos de papel higiênico, nem todos os vidros de álcool em gel, porque alguém vai ficar sem. Inacreditável como isso ainda está acontecendo. Você falou mercado, me veio isso na cabeça. E para que compra papel higiênico? Cara, no mercado em frente ao apartamento sumiu o papel higiênico. Cara. Quando você tem na sua matriz frases como farinha pouca, meu pirão primeiro, os incomodados que se mudem, achado não é roubado, você tem essas ações. Verdade. A sua matriz, muita gente cresceu com essas frases, principalmente essa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso que a gente tem que começar a comunicar futebol diferente também. Muito bem. Intervalo. Rafa, vamos fazer... Só para não deixar passar, tem uma matéria, a gente falou sobre isso aí no Troca, no site em português da BBC, de um autor que acabou de lançar, pouco antes da questão do coronavírus, um livro sobre pandemias. E ele fala que a questão do papel higiênico está atrelada à noção de higiene, né? A não permitir a falta de higiene, já que a questão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Não é questão de serviço, não. Mas psicologicamente, as pessoas acabam associando o papel higiênico, o uso do papel higiênico e não permitir a falta dele, à questão da higiene, que também é atrelada a evitar a disseminação do vírus. É só essa a correlação. Mas nada de todo mundo ir no mercado e comprar todos os rolos de papel.